Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. O Evangelho de hoje, tirado de São João, capítulo 16, versos do 5 ao 11, vem mostrar para nós a vinda do Paráclito, o envio que Jesus realizará do Espírito Santo. E Jesus vai dizer a importância dele ir para junto do Pai, para a conclusão de sua obra, e a partir daí ele enviará outro Paráclito para realizar a obra deste outro Paráclito, que é o Espírito Santo. Vamos lá. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas por que vos disse isso? A tristeza encheu vossos corações. Então Jesus diz que vai subir para o Pai, Jesus diz que vai embora. Os apóstolos não perguntam, para onde ele vai, mas ficam tristes com a notícia. E é natural, porque Jesus estava com os apóstolos, Jesus era o consolo dos apóstolos. Jesus era, vamos dizer, que o defensor, aquele que ensinava os apóstolos, aquele que cuidava dos apóstolos, aquele que provia o que era necessário para a salvação e também para algumas questões pessoais, dos apóstolos. Então os apóstolos se entristecem, mas Jesus no versículo 7 vai dizer: no entanto, eu vos digo a verdade, é de vosso interesse que eu parta, pois se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se for, enviá-lo-ei a vós. Então Jesus está dizendo: olha, se eu não for, vocês não conhecerão o Espírito Santo. Se eu não for, vocês não receberão o outro Paráclito. Se eu não for, vocês não conhecerão o Espírito da verdade. E aí, Jesus no versículo 8 vai dizer: e quando ele vier, estabelecerá a culpabilidade do mundo, ou o juízo, a respeito do pecado, da justiça e do julgamento. E aí Jesus vai explicar essa tríade, de culpabilidade que será, vamos dizer assim, que evidenciada no mundo. Ele vai dizer do pecado, porque não creem em mim. Ele vai dizer que todo aquele que não crer nele é culpado. É culpado por quê? Porque rejeita os ensinamentos de Cristo, rejeita o próprio Cristo, rejeita até as obras de Cristo. Jesus disse certa vez aos fariseus: vocês investigam as Escrituras, elas procurando nelas a salvação, elas testificam de mim, elas dão testemunho de mim, mas vocês não vêm a mim. Por causa disso, vocês morrerão em vossos pecados. Ou seja, porque rejeitaram o Cristo. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê, disse Jesus, já está condenado. Isso para aqueles que ouviram a pregação do Evangelho. Não é de maneira generalizada, porque existem aquelas pessoas que vivem numa ignorância invencível, ou que ainda não ouviram falar de Jesus, ou que talvez nunca ouviram falar de Jesus. E aí Deus, na sua justiça, tem como tratar com essas pessoas. Mas falando daqueles que ouviram o anúncio do Evangelho, como foi o caso dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, dos herodianos, dos judeus, de maneira geral, que viveram no período de Cristo e pós-Cristo, que foi anunciado por sua igreja. Então, o pecado porque rejeitaram a Cristo. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis, e não mais me vereis. Então, Jesus, o retorno de Cristo para o Pai, é a justiça excelente. Ele veio e realizou a sua obra. Ele veio e anunciou o Pai. Ele veio e realizou a vontade do Pai. Disse Jesus: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Eu vim, senão, para fazer a vontade do meu Pai. Ou, lá na carta aos Hebreus: Pai, deste-me um corpo para fazer a tua vontade. E qual era a vontade do Pai? Deus enviou-os, Deus amou de tal maneira o seu Filho, que o enviou para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é a vontade do Pai. Jesus fez isso. E
quando conclui a sua obra, ele volta para junto do Pai. E aí está estabelecido a justiça. Ele não foi negligente naquilo que era a missão redentora, mas ele deu. Jesus disse, não há prova de amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Então Jesus não negligenciou a obra da salvação. Jesus entregou-se por inteiro, realizando por inteiro, plenamente, a vontade do Pai, a ponto de gritar no alto da cruz, está consumado, está tudo consumado. Ou seja, está tudo pronto, está tudo pronto. Então aí está a justiça do julgamento, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, a morte de Jesus, a sua ressurreição, a sua ascensão aos céus, o seu assentar-se à direita do Pai, destrói tudo que Satanás pensou em fazer. Ou seja, o julgamento julgou Satanás e já o condenou. Ele já está julgado, ele já está condenado. Né? Jesus disse também em outro momento, né? Satanás já está condenado. Ele já está destruído, já foi destruído. Né? Então não tem mais sentido para ele. Porque o Catecismo da Igreja Católica vai dizer que assim como depois da queda dos anjos não há arrependimento para eles, também não há arrependimento para o homem após a sua morte. Então logo nós podemos ver que Satanás foi julgado e foi condenado. Foi julgado e foi condenado. Então, nós temos toda a possibilidade da salvação em nós. E aí, o Espírito Santo, Paráclito, é ele que vem para anunciar em nós esta verdade. Porque mesmo, meus irmãos, que o maior pregador da história do mundo falasse de Jesus, seja ele qual for, para mim, na minha opinião, o apóstolo Paulo, por exemplo, mas temos inúmeros outros, mas vamos pensar no maior de todos. Se ele falasse de Jesus, se o Espírito Santo, que fala por meio dele, não estivesse também agindo em nós para recebermos, ouvirmos a sua palavra, seria tudo em vão. Era como que, como diz aqui um ditado popular, era dar murro em ponta de faca. Seria inútil. Mas o Espírito que fala no pregador é o mesmo Espírito que, com a graça divina, previamente prepara o nosso coração para ouvir a palavra de Deus e receber vida e vida em abundância. Deus abençoe você. Nós possamos pedir ao Senhor essa graça, a graça dos dons do Espírito, para verdadeiramente sermos dóceis a Ele e aprendermos o que é o pecado, a justiça e o juízo. Deus abençoe.